Dia 27 de abril, finalzinho do mês, né? Hoje a gente está tendo a lua nova em Touro, né? Uma lua nova bastante importante aí. A gente falou bastante dela semanas anteriores. É uma lua nova cheia de tensões, né? Tensão com Marte em Leão, tensão com Plutão em Aquário. Mas eu expliquei, né, nas outras semanas para vocês que essas tensões, por mais tensas, né, e por mais que mexam com as nossas resistências, com as nossas teimosias, elas são muito poderosas, né, porque elas são capazes de ativar a nossa força de vontade, né. Então, cada signo fixo, né, quando eu falo signo fixo, eu estou falando dos 4 signos, né, ali representados na esfinge, né, nos 4 animais da esfinge. Então, estou falando de Touro, Leão, Aquário, Escorpião. Então, todos esses planetas nesses signos, eles acabam acrescentando, né, a nós formas diferentes de força de vontade, né? Eu sempre repito isso aqui, mas Touro, a força de vontade da ação, né, e do elemento terra, né? Leão, a força de vontade da convicção, da fé, né, do impulso na direção, né, da realização. Escorpião, a força de vontade dos sentimentos, né, muitas vezes tentando uma força de vontade que vai acabar mexendo com a nossa resiliência, né, com a nossa capacidade de superar desafios. E a força de vontade da mente, né, da razão, que a gente encontra em Aquário. Então, nesse momento, a gente não tem Escorpião forte, mas tendo os outros signos fortes, a gente pode acabar também ativando a energia de Escorpião. Expliquei para vocês, né, a relação que esses signos têm com a esfinge. Expliquei, né, de uma forma mais simplificada ali como usar aquelas 4 palavrinhas, né? Poder, querer, ousar, calar, né? Mais uma vez, querer, Touro, poder, Leão, calar, Escorpião e ousar, Aquário, né? Então a gente, essas resistências, essas teimosias podem mexer com essas nossas habilidades aí, né? Com essas nossas formas de ser perseverante. Mas se a gente sabe combinar essas palavras, a gente acaba saindo na frente, né? E aí eu queria agradecer os comentários, né, dos ouvintes, dos seguidores. Teve um comentário que eu achei bastante interessante, que a pessoa ficou contente de eu, né, compartilhar o meu mapa, né, explicar coisas do meu mapa, né, então, né, agradecendo e também usando esse recurso aqui, eu tenho que mostrar para vocês como a astrologia engrandece, né, a nossa percepção da vida, né? Então, eu, na minha vida profissional, trabalho com engenharia, né? Quase 30 anos trabalhando com engenharia, um projeto que tem a ver com a minha casa 10, que é Touro, né? E também tem a ver com Escorpião, porque Touro e Escorpião é a construção, né, e a regeneração, né? Ou seja, você vai construir, às vezes você precisa destruir para reconstruir de novo, né? Então, tem muito a ver, tanto o Touro como o Escorpião, tem muito a ver com engenharia. Embora, quando a gente pensa em algo construído, é mais fácil você pensar o construído, né, do que você pensar que você precisou pegar uma matéria-prima, transformar essa matéria-prima para que ela fosse possível montar, né, ou construir uma máquina, né? Então, Touro e Escorpião está muito envolvido com isso. Falei para vocês semana passada aqui, é minha casa 10 Touro, minha casa 4 Escorpião. Então, aquilo que eu falei para vocês, que a casa 4 ela acaba te direcionando para cima, né? Como se fosse um empurrão, né, para que você se jogue, se lance no mundo.
Então vocês podem entender como isso acontece aí na minha vida, e pode imaginar como acontece na de vocês. E aí, né, pegando essa ideia, né, de mostrar para vocês como isso pode ser positivo, há uns 4, 5 anos eu sabia que uma conjunção ia acontecer, né, que é a conjunção de Urano, né, com o meu meio do céu, né, que aconteceu ano passado. E no meu meio do céu eu tenho, né, o planeta Júpiter, né? Então, se vocês gostam da forma que eu ensino, se vocês acreditam que eu ensino alguma coisa aqui de valor, muito provavelmente é por causa desse Júpiter aí no meio do céu, né? Que talvez me dê um ar de alguém que tem alguma coisa para ensinar, né? E eu, há 4, 5 anos atrás, eu já sabia que esse Urano ia chegar no meio do céu, e eu sabia que também ele ia fazer, além de conjunção com o meio do céu, ia fazer conjunção com o meu Júpiter, né? Então, eu fui procurando estudar, procurando achar uma forma de aproveitar esse momento, né? Mesmo sabendo que Urano, fazendo aspectos, né, com pontos importantes no mapa, poderia ser um processo de se não fosse, né, para construir algo, seria para destruir, né, para te tirar do eixo, para realmente te fazer mudar, né, às vezes até meio de forma vem na cabeça a palavra trágica, né, mas é de uma forma, né, uma forma chocante, vamos dizer assim. E no final de 2023 eu comecei a construir, né, uma mudança na minha carreira, né, essa mudança já estava, ela já estava construída na minha cabeça, mas ela só aconteceu, ela só se concretizou quando aconteceu a conjunção exata ali de Urano e Júpiter no meu meio do céu, né? Então isso aconteceu ali entre abril e maio do ano passado, né? E foi uma mudança bem grande, porque eu saí de uma posição numa empresa multinacional, né, como CLT, né, para trabalhar numa empresa pequena, nacional, né, como pessoa jurídica, né. Então, nunca tinha trabalhado como pessoa jurídica, nunca tinha tido um cargo de liderança que eu tivesse alguma influência, né, além de liderar tecnicamente, liderasse pessoas. Então, foi uma transição bastante chocante, né? Bastante, será que veio essa palavra na cabeça? Bastante trágica, né? Ou dramática, vamos dizer assim, na minha vida, né, profissional. E agora, eu estou gravando esse vídeo, tá fazendo um ano que isso aconteceu, né? O Urano continua ali muito próximo do meu meio do céu. Esse ano o Urano vai passar para Gêmeos, então vai pegar um outro lado do meu meio do céu, né, um outro lado da minha casa 10, que é exatamente esse lado da comunicação, do trocar informações, Espero que o meu canal cresça, que eu consiga trocar experiências e informações com mais pessoas, né? Essa é a minha expectativa quando acontecer essa mudança. E eu estou dividindo isso aqui com vocês, né, porque a gente está falando da alunação de Touro, né? Então, o que vai acontecer? Essa alunação, essa lua nova de Touro, lá agora, semana que vem, a gente tem a lua crescente em Leão, né? Mais 7 dias a gente tem a lua cheia em Escorpião, né? Então essa alunação de Touro, ela vai mexer novamente profundamente com essa minha vida profissional, né? Ou ela vai trazer, né, o reconhecimento, lua nova em Leão,
né? E depois pode trazer ali algum momento onde eu possa ter que rever minhas posições, né, e mudar algo, né, que é a lua cheia em Escorpião. Então, estou trazendo isso aqui para vocês entenderem e tentarem colocar isso na vida de vocês, né, porque muito se fala sobre, por exemplo, sincronicidade, né, como se fosse o acaso, né, as coisas acontecem, mas para quem olha de uma forma mais profunda, né, vai meio que entender que a vida nos coloca em situações, né, e às vezes você chega com consciência, né, chega com uma bagagem ali, mas quanto mais consciência você tem, mais difícil, né, são poderia falar provações, não, mas vou falar as lições, os aprendizados, né, as missões. Quanto mais consciência você tem, mais difíceis são essas situações, né? Mas também mais edificantes, né? São os resultados, né? Então, eu acho que é interessante vocês pensarem nisso, entenderem essa minha história, né? Se colocando nessa lua nova de Touro, se colocando como tendo a oportunidade de construir, né, algo sólido, confiável, né, algo de valor, né? Tudo isso tem a ver com caráter, tudo isso tem a ver com o valor que, né, que Leão e Touro buscam, né? Todos esses signos, né, fixos buscam, né, que é o valor daquilo que não que é perene, né, que não é passageiro, que não é superficial, que não é temporário, né? São esses signos, eles buscam valores mais perenes, né? Mais duradouros, né? Então aproveitem aí essa alunação de Touro para entrar em contato com aquilo que vamos dizer assim, com a firmeza na vida de vocês, né? Outro dia, um parente meu conversando por um motivo, um assunto banal, né, disse para mim que eu me diferenciava porque eu era firme, né? Mas assim, o assunto não tinha nada a ver com isso, né? Mas é, eu, eu me identifiquei exatamente com a questão de Touro, né? Com esse meu meio do céu taurino, né? Consequentemente com o meu ascendente em Leão. Então observem, né? Os toques, as dicas aí que às vezes Deus fala, ele traz as lições externamente, né? Sai da boca das outras pessoas, né? Dos acontecimentos, né? Do que as pessoas dizem. E às vezes sai assim, da nossa meditação, do nosso contato ali com o Deus interno, né? Mas é sempre Deus que fala, né? Então fiquem atentos aí quando Deus falar com vocês, né? E o que eu posso mais falar sobre essa semana, né? A gente tem uma lua nova em Touro e a gente tem a Vênus, né? Agora, quarta-feira, entre o dia 30 e dia 1º, a Vênus sai de Peixes, onde ela é forte, né? A Vênus é forte em Peixes, porque a Vênus vai trazer toda aquela potência do feminino, da inspiração, da arte, da, do amor universal, né? Vai trazer toda essa potência, e a Vênus agora vai entrar em Áries, né? Onde a Vênus agora vai ficar no terreno de Marte, e Marte está em Leão, né? Então, existem N possibilidades nessa Vênus entrando em Áries, né? Desde da questão, né,
de relações, né? Porque toda vez que a gente tem um contato de Marte com Vênus, a gente está falando de energia sexual, a gente está falando de atração, né, sexual, atração física, né? Então a Vênus entra no signo de Marte, então ela vai ficar, como se eu dissesse que a mulher está tomando testosterona, né? Porque ela vai ficar com a excitação marciana, né? Então é mais fácil com que o feminino, né, se acabe absorvendo, né, essa energia marciana mais impositiva, né? Mais essa energia marciana mais guerreira, mais realizadora, mais, né, essa, essa capacidade de liderança, né, de dar o primeiro passo, de avançar, de buscar desbravar caminhos, né, desbravar, de construir, né, em cima do seu desejo. Também eu falei isso semanas passadas aí. A presença de Marte em Leão, porque estou falando do signo fixo, né, já impõe essa necessidade de se realizar as nossas vontades, né, os nossos desejos. E aí essa Vênus entra em Áries também, né, sim, buscando realizar os seus desejos, né. Eu estava vendo uma astróloga falando, e ela lembrou de um lado muito legal, que ela falou que a Vênus é sempre o desejo, né? A Vênus ela sempre representa aquilo que você quer realizar, que você quer, aquele prazer que você quer sentir, aquele gosto, aquela satisfação que você quer, né, viver, né? Então, essa Vênus entrando em Áries, ela vai trazer essa satisfação, esse gosto pela vida, pela ação, né, pelo relacionar-se, né? Talvez seja de uma forma meio impositiva, mas existe o desejo de, né? Existe a vontade de, né? E aí eu poderia trazer vários exemplos aqui de mulheres guerreiras, né? Para meio que lembrar de exemplificar esse exemplo, né, da Vênus em Áries. Poderia falar de Joana d'Arc, né, talvez no mundo ocidental, né, a guerreira que a gente mais lembra, né, que ali era uma camponesa, né, teoricamente uma camponesa que viu uma guerreira que queria proteger o rei, né, então, dentro de todo daquele jogo histórico ali, né, da França, ela queria proteger o rei. As guerreiras, né, da mitologia nórdica, né, a, as Amazonas, né, da mitologia aí da América do Sul. Então, todos esses exemplos meio que vão lembrar ali, né, daquela contraparte de Apolo, né, que é Deméter, se não me engano é Deméter, que era a irmã, né, de Apolo, que ela queria ser parecida com Apolo, né, por isso ela negava tudo que era do feminino, né. Então, eu digo para vocês, não é necessário isso, né, não é necessário provar que a mulher é homem, né, é só entender, né, esse entrelace, né. Assim como um Sol em Peixes vai trazer um Apolo, né, que toca uma lira, que toca né, que vai fazer música, vai fazer poesia, né, ou seja, vai buscar né, a contraparte mais inspirada, mais feminina dentro de si. Também essa deusa caçadora, Diana, vamos falar o nome romano, né? A Diana caçadora também vai buscar, né, esse lado masculino dentro dela e vai colocar para fora, né? Mas seja lá a forma com que vocês
entendam, né, essa Vênus em Áries. Essa Vênus em Áries, ela quer uma coisa, ela quer botar, né, ela quer realizar aquilo que ela deseja, ela quer fazer com que o que ela quer, o que ela gosta, o que ela ama, o que ela se sente atraída ou atrai, ela quer que isso aconteça, né? Ela quer que isso se realize, né? E ela vai botar, né, a sua vontade, né, em direção a isso. Também tem um lado, né, um pouco mais, isso também, essa Vênus em Áries também nos lembra um lado mais infantil, né, um pouco mais, quando a gente pensa, eu quero realizar o meu desejo, eu quero que o que eu estou querendo tem que se realizar, né? A gente lembra também da nossa infância, né? Então a gente ali, a criança fazendo birra porque a mãe não comprou o doce, né? Ou não fez a vontade, não realizou aquela vontade que ele tinha, né? Então tem esse lado negativo, né? Espero que vocês consigam driblar esse lado negativo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, tem foto, né? Eu tinha um boneco, chamava, naquela época chamava João Bobo, né? Mas era um boneco que era enchido de ar, cheio de ar, e que ele, você podia bater nele de qualquer forma, ele sempre ficava de pé, né? E quando minha irmã nasceu, esse boneco foi dado para ela, né? Então tem foto minha, né, fazendo cara feia, porque aquele meu brinquedo, né, que eu achava que era meu, foi passado para minha irmã. Então é o tipo de sensação e de situação que a gente pode se ver, né? Só que agora a gente não é mais criança, né, para ficar de birra, para bater pé ou fazer qualquer outra coisa, né? Então agora a gente tem que lidar com a consequência das nossas decisões, com a consequência das nossas ações, né? E mudar, né, o que for preciso para mudar as situações. Então, acho que basicamente é isso que eu queria falar para vocês, né? Aproveitem aí esse ciclo taurino, né? Construa, né, com o coração, né, com a força da sua firmeza, da sua força de caráter, né, construa a partir disso, faça e com essa força, né, de Áries, exerça, né, o seu poder no mundo, né, lidere, queira realizar tudo que você acha que você merece, que você deseja, e pense, né, agora você tem subsídios, né, para não agir mais como aquela criança que queria que o seu desejo fosse realizado, independente dos outros, né? Então, acho que é isso que eu tenho para acrescentar. Semana que vem eu vou estar viajando. Eu não consegui viajar na Páscoa. Vou viajar semana que vem. Vou tentar fazer um vídeo no meio da viagem aí para falar da lua cheia, né, em Escorpião. Mas se eu não conseguir, vocês me perdoem. Eu já dei uma pincelada hoje. Mas é isso, né? Uma boa semana para vocês. Uma boa temporada taurina. Um abraço. Tchau.